É isso aí! Temos o primeiro teaser de Gladiador 2! Finalmente saíram as primeiras fotos aí, com exclusividade pela Vanity Fair. Agora a gente vai falar de cada uma delas, também do elenco e a história do filme. Mas não só isso, temos também descrição do novo trailer. Olha ele aí, o Paul Mescal como Lucius, que será o gladiador, o protagonista da continuação do clássico filme de Ridley Scott, lá dos anos 2000, que foi estrelado pelo Russell Crowe. Agora quem pega o manto do gladiador é ele, Paul Mescal, que andou aí destruindo corações, num bom sentido, mostrando todo o seu físico, seus braços de guerreiro da época de Roma, e está incrível toda a caracterização dele. A gente tem o Paul Mescal em várias fotos, em várias cenas que já foram divulgadas nesse primeiro teaser de Gladiador 2, e eu acho que mais especificamente a gente pode falar aqui desse design de produção, dessa qualidade da produção de Gladiador 2, que tem uma régua muito grande para bater. Gladiador 1 ganhou vários prêmios, foi um marco na história do cinema, e o Ridley Scott bombou, assim, ele sempre foi bombado por conta da franquia Alien, mas no caso de Gladiador 1, eu diria que é a obra-prima do Ridley Scott. Estou aqui me arriscando falando isso, mas eu acredito que sim, Gladiador 1 foi um marco na história do cinema, e Gladiador 2 veio como aquele filme que ninguém pediu, mas agora a expectativa tá lá em cima. Produção, Brunão, bota aquela foto de novo, por favor, que o Paul Mescal tá olhando a armadura. Essa foto aí é muito interessante porque a gente tem o personagem do Paul Mescal, que é o Lucius, olhando o peitoral da armadura do Maximus, que foi o personagem lá do Russell Crowe, que ele interpretou no primeiro Gladiador. Aí a gente tem a comparação. Se você vê os cavalos, a árvore, né, tem ali o filho e a esposa do Maximus, né, que foram assassinados pelo imperador lá do primeiro filme, que era o Joaquin Phoenix, inclusive, né? Rapaz, o Joaquin Phoenix, anos atrás. E aí, esta armadura aparece aí nessa cena. Ali, provavelmente, também deve ser a espada do Maximus. E o Lucius, ele vai carregar esse legado. A gente tem a confirmação de que, por ser uma continuação, Gladiador 2, no caso, o Lucius vai carregar o legado do Maximus de alguma forma. Eu, pessoalmente, estava achando que o Lucius seria algum tipo de parente, algum filho perdido do Maximus, um bastardo de alguma forma, que ia vingar o pai dele. Mas isso a gente ainda não tem confirmação. A gente tem uma sinopse, não tão oficial assim, mas dadas as primeiras impressões que a gente tem dessa descrição do trailer e das notícias acerca da produção do filme, a gente tem meio que uma sinopse que a gente pode resumir aqui para você. A história do filme de Gladiador 2 é descrita como uma história de vingança, onde a gente vai ter o personagem do Paul Mescal sendo ali, ele é meio que pronto, o Pedro Pascal, ele é padrasto do Paul Mescal. Aí, ó, a gente tem o Paul Mescal no Coliseu, com outros gladiadores. Coliseu deve voltar, né? Afinal, é a arena principal de Roma na época dos gladiadores. E, enfim, o personagem do Pedro Pascal, ele é o padrasto do personagem do Paul Mescal. E aí, o Paul Mescal, ele vai em busca de vingança lá para Roma, depois da esposa dele ser assassinada. Dá a entender pelas fotos que a gente tem, por exemplo, aí a gente tem o Paul com outros soldados, talvez em algum combate dentro da arena do Coliseu. Dá a entender nas fotos, principalmente que tem o Pedro Pascal, vamos ver o Pedro Pascal, Pedrito, meu amigo, apertou minha mão, é meu amigo, então é isso aí. Olha aí, Pedrito rumando uma espada. Dá a entender que eles vão se enfrentar, então, né? Padrasto e enteado, gente. Eu tô maluco aqui, não sei se é. Mas enfim, padrasto e enteado vão se enfrentar no Coliseu. O personagem do Pedro Pascal, a gente ainda não tem tantas informações além disso, mas sabemos que ele será o padrasto, então, do Paul Mescal. O que a gente tem, por exemplo, essa foto aí com uma espécie de medusa na armadura do Pedro Pascal, o homem que mais trabalha em Hollywood hoje em dia, hein? A gente fica falando do Glenn Powell, que é o novo queridinho aí de Hollywood, Timothée Chalamet, também é outro queridinho, mas o Pedro Pascal, esse homem tá trabalhando desde Mandalorian, bicho. Desde antes de Mandalorian, aí veio Mandalorian, veio Last of Us, Quarteto Fantástico vem aí, então é o homem que mais trabalha em Hollywood, Pedro Pascal, vai estar também em Gladiador 2 como padrasto do Lucius, personagem do Paul Mescal. O Denzel Washington também está no filme e ele é o vilão.
Denzel Washington, olha só a caracterização do Denzel Washington. Um dos rumores sobre o personagem do Denzel é de que ele deve ser uma espécie de gladiador que ascendeu, né? Ele subiu na sociedade de Roma, como a gente vê, por exemplo, lá em Gladiador 1, tem um personagem que é meio que o chefe dos gladiadores, né? E ele era um gladiador anteriormente. E ele dá a dica para o Maximus. Ele diz, você tem que conquistar o público para que o imperador, né, conquiste também, tenha a sua afeição, e assim você suba, digamos, na hierarquia, você suba no meio de Roma. E um dos rumores é de que o personagem do Denzel é esse gladiador, um desses gladiadores que acabou sendo liberto e ascendeu na hierarquia de Roma, se tornando uma espécie de nobre. E agora ele supervisiona lutas de gladiadores, né? O inimigo agora é outro, ele virou o inimigo, olha só. E ele supervisiona essas lutas. Outro personagem, outro ator que está confirmado no filme, que também temos o teaser aí nas fotos, é o Joseph Quinn. Metade do elenco principal de Quarteto Fantástico tá em Gladiador 2 aí. A gente tem o Pedro Pascal, o Senhor Fantástico, e o Tocha Humana em pessoa. Joseph Quinn é o Imperador. Ele é um dos vilões, provavelmente, né? E tá com essa caracterização aí, coitado. Tá. A gente tava conversando aqui na redação do Omelete, a Gil Melguizo mandou dizendo que ele tava parecendo a Cersei Lannister. E olha só, tá parecendo, inclusive, comente aqui embaixo se você concorda que ele tá parecendo a Cersei Lannister. Eu particularmente achei também, eu fiquei com pena do Joseph Quinn aí com essa peruquinha safada, maquiagem, mas enfim, é Roma, né? E já dá pra ver que ele tá conversando, inclusive, com o personagem do Denzel Washington, que deve ser o vilão do filme. A gente tem muitas outras coisas de Gladiador pra discutir aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final e vai comentando à medida que eu for falando aqui todas as novidades, porque uma delas, que é muito bacana, é de que a gente já tem previsão do primeiro trailer oficial. A gente tem aí como teaser essas novas fotos divulgadas pela Vanity Fair e o primeiro trailer oficial de Gladiador 2 deve sair junto com Deadpool e Wolverine. Vai ser junto com as exibições de Deadpool e Wolverine. A gente tem essa previsão ali para Deadpool e Wolverine estreando aqui no Brasil em 25 de julho, então talvez um pouco antes ali, no mesmo período, teremos a primeira prévia oficial de Gladiador 2. O que eu acho curioso, na verdade, é que mesmo a gente tendo uma primeira prévia somente com Deadpool e Wolverine, já tivemos um teaser trailer na CinemaCon. O Omelete cobriu a CinemaCon totalmente. Você que acompanhou, que é inscrito aqui no canal, e se você não é, inclusive, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like aqui no vídeo. A gente tem uma descrição completa do trailer de Gladiador 2 que foi feita pelo Thiago Romariz. Estava lá na CinemaCon, assistiu e trouxe a descrição completa disso aqui. Produção, se quiser ilustrar com as fotos aí, fica à vontade também. Vamos agora falar dessa descrição do trailer oficial de Gladiador 2 para você também ficar empolgado com o filme junto comigo. Vamos lá. As primeiras cenas desse trailer mostram o Paul Mescal lembrando os acontecimentos do primeiro filme. E aí, o Paul lembra quando um escravo, que no caso era o Maximus, se vingou do imperador, que era o nosso querido Joaquim Fênix. O Paul Mescal, ele vai se armando, né, como um gladiador, se preparando para entrar na arena. E aí, o Denzel Washington, ele aparece como se fosse um guia, né? Ele diz no trailer que o Coliseu é o que representa o poder. E o Joseph Quinn aparece, mais uma vez, né, interpretando o imperador de Roma. A gente vê, então, o Coliseu. Isso aqui é massa. Olha só, a gente vê o Coliseu cheio de água, barcos e tubarões. Uma grande batalha acontece numa arena entre o Paul Mescal e também uma luta contra macacos ferozes. Isso é muito interessante porque rolou até um questionamento na época que esse teaser, né, trailer, foi mencionado, divulgado na CinemaCon, mas infelizmente ainda não foi aberto para nós, meros mortais. E aí muita gente questionou o fato de o Coliseu ter água, o fato do Coliseu ter esses bichos. E era uma prática comum de Roma na época, o Coliseu se encher de água para fazer lutas um pouco mais pirotécnicas, por assim dizer, entre os gladiadores com animais ferozes capturados também ali nos domínios do Império Romano. Então o Coliseu ele também tinha muitas bombas hidráulicas e um ambiente que permitia não apenas a areia ali do combate, mas também
que ele fosse cheio de água ali, fosse literalmente inundado, para que tivéssemos batalhas diferentes no Coliseu. E isso vai ser mostrado em Gladiador 2. Vamos ter aí uma mudança significativa comparando com o primeiro filme. No primeiro filme a gente tem até a cena do Maximus enfrentando os leões ali, mas agora vai ser rinoceronte, vai ser macacos ferozes, vai ser uma galera. E também a inundação ali, contando com barcos e tubarões. Então eu não sei vocês, mas eu tô muito curioso para ver como é que vai ser isso aí. A gente vai ter também a luta do Pedro Pascal com o Paul Mescal, isso também está descrito no trailer, com cenas intensas de guerra, incluindo também um rinoceronte. Segundo essa descrição do trailer, teremos também rinocerontes. Depois a gente vai ver uma batalha gigante acontecendo com vários barcos atacando uma fortaleza, e aí vem o Pedro Pascal. Pedro Pascal aparece como um possível grande vilão e temos alguém gritando no trailer: a única lei de Roma é a lei dos mais fortes. Pode ter sido o Pedro Pascal aí que grita isso no trailer, mas por enquanto é uma voz sem confirmação de qual personagem que fala isso no trailer. Depois a gente vê uma batalha gigante acontecendo. Não, já falei, tô maluco. Depois a gente vê o Paul Mescal recebendo o anel do Maximus, que é o personagem do Russell Crowe no primeiro Gladiador, e aí o trailer segue com uma nova geração de batalhas e conclui com uma batalha entre o Paul Mescal e o Pedro Pascal, com o imperador do Joseph Quinn gritando: os deuses falaram, antes da gente ver nosso herói, Paul Mescal, falando a frase clássica do primeiro Gladiador, que é: o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Ops, caramba, até me arrepiei aqui, velho. Até me arrepiei, tô empolgado. Tô empolgado porque eu imagino que talvez, você que tá assistindo esse vídeo, vem comigo, olha só. Você que tá assistindo esse vídeo, talvez você tenha pensado, quando o Ridley Scott divulgou que ia fazer Gladiador 2, pensou, tipo, não precisa, fecha muito bem a história do 1. Aliás, só o fato do filme se chamar Gladiador 2 já é algo tão década de 90/2000, que eu, quando vi essa informação, fiquei muito confuso e pensei, pô, velho, vai continuar pra onde? Vai seguir pra onde essa história? A gente tem a história do Maximus já, uma história super bem amarrada num filme maravilhoso. Não precisaria. Mas, com essa descrição de trailer e com as fotos que saíram, eu já começo a me empolgar. Eu já começo a querer realmente ver o filme. Eu já tava querendo ver, eu já ia ter que ver. Mas, agora, eu estou interessado mesmo. É aquele meme do Leonardo DiCaprio no filme lá do Django, né? Antes você tinha a minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. Pois é esse aí, é esse filme do Gladiador. Só para comentar mais um retorno que a gente tem em Gladiador 2, a história do novo filme vai se passar 25 anos depois do primeiro. Então temos aí um bom tempo. No caso, a gente está 24 anos distante, né, da estreia do primeiro filme. O primeiro filme estreou nos anos 2000, ali em 2000 mesmo, na virada do milênio. E esse filme vai estrear agora em 2024, programado para 15 de novembro no Brasil, tá? Programado para 15 de novembro, feriado, aqui nas nossas terras brasileiras. E temos o retorno de uma personagem do Gladiador original neste filme, que é a interpretada pela Connie Nielsen. Se não me engano é a Lucille, o nome dela? Lucille, vou confirmar aqui. É a Lucilla, ela mesma. Connie Nielsen aparece lá em Gladiador 1, ela representa o interesse amoroso do Commodus, do Imperador Commodus. O mais louco é que, se não me engano, eles são irmãos, né? Então temos um rolê meio Targaryen aí, mas ela é o interesse amoroso do Commodus e também ela tem uma quedinha pelo Maximus, que, enfim, viúvo, queria vingar a esposa e o filho. E ela aparece no Gladiador 2, tá aí a foto da Connie fazendo a Lucille de volta em Gladiador 2. Inclusive, eu tô percebendo, ela tem um anel, o anel é parecido com o meu, hein? Ó! Olha só ali! Rapaz! Ó! Esse aqui foi R$30 na Rua Augusta. Eu duvido que seja o mesmo anel. R$30 na Rua Augusta. O dela com certeza vale um pouco mais. De Roma, vale muito, muito mais. E para fechar aqui, galera, a divulgação já está começando. Então vamos fazer o sumário aqui das informações desse vídeo para você ficar sabendo de tudo com Gladiador 2 aqui no Omelete. Vamos lá. Primeiro trailer oficial divulgado, previsto para a estreia de Deadpool e Wolverine. Então ali, nos meados de 25 de julho, a gente deve ter um novo trailer.
Temos também a confirmação da Connie Nielsen como Lucille. Temos essa sinopse da história ser de vingança e do Paul Mescal levar adiante o legado do Maximus. E temos também essas fotos maravilhosas que a gente viu pela Vanity Fair, já dando um resumo ali do que a gente pode esperar do design de produção, do nível de epicness, do nível de epicidade deste filme. E para fechar, temos um banner do Coliseu que a Paramount já está instalando em alguns cinemas dos Estados Unidos como teaser de Gladiador 2. Não revela nada da história, mas eu queria fechar com isso justamente por conta do Coliseu, que vai ser um personagem novamente em Gladiador 1. Isso era uma coisa que nas entrevistas de Gladiador 1, ou melhor, Gladiador 2, tá? Mas nas entrevistas de Gladiador 1, o Ridley Scott, ele mencionava muito quanto o Coliseu era um personagem, ele queria demonstrar toda a grandeza da arena na época, para a gente entender e sentir um pouco, visualmente, o quão opressor era aquilo para os gladiadores que entravam na arena para morrer, como escravizados. E o Coliseu representa isso, né, que é uma ode ao espetáculo do sangue, da violência, e ele queria que o Coliseu fosse um personagem no Gladiador 1. Então agora, retornando à cadeira de diretor para Gladiador 2, nada mais justo que a gente ter o Coliseu como esse personagem, mais uma vez, retornando ao seu papel cruel de casa do espetáculo da violência, para a gente acompanhar sangue, suor e muitas batalhas de Gladiador 2. E você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Omelete, então os links para notícias estão aqui, quero você comentando as suas expectativas para Gladiador 2 e a gente se vê nos próximos vídeos.